defesa, como é que tá? Começando o vídeo de análise aqui sobre o nosso último jogo contra o Storm. O único motivo de estar fazendo esse vídeo é porque tem algumas coisas que vai nos ajudar contra tritões e, enfim, pra deixar a nossa defesa ainda melhor. Fato acho que nós jogamos bem, cara. Não dá pra esquecer isso. Assim. Foram 3 jogadas que a gente acabou dando a oportunidade deles avançarem no campo, em 2 big plays aí, e uma na red zone, que deram a vitória, certo? Mas nós jogamos muito bem, assim, ponto. E eu acho que a gente tem que construir a partir disso sempre, assim, do nosso jogar bem até durante uma derrota como essa, certo? Então acho que eu estou bem orgulhoso de como a gente se portou em campo e principalmente como a gente jogou em campo, apesar da vitória não ter vindo. Acho que defensivamente a gente jogou muito bem, certo? Então vamos tentar só ajustar algumas coisas aqui desse jogo, que com certeza vai nos fazer uma defesa ainda melhor ainda para o restante do campeonato, beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa aqui em relação à Force, eu já venho comentando isso aqui, principalmente o Arthur ainda não está tão bem nesse Force, acaba se prejudicando no jogo corrido e abrindo muito espaço, né? Então aqui é um dos exemplos, acabou identificando o estímulo errado talvez, acabou entrando para o campo e acaba perdendo o Force. Quando vai fazer o Force acaba abrindo demais, né? E é bloqueado para fora. Enfim, eu acho que é tudo por causa que a gente inicialmente acabou perdendo, certo? Mas no final das contas, lembra que o Force quer diminuir o espaço do gap D para o gap C, né? E aqui, enfim, no início a gente leu o estímulo errado e estava cruzando o campo. Então, vamos começar daí primeiro. Então, tanto se o estímulo fosse de jogo corrido para um lado ou para o outro, o force player ou cutback player atacam inicialmente para frente ambas as jogadas. Eles não atravessam o campo de imediato, certo? Mesmo se for cutback na jogada. Então aqui, mesmo se fosse cutback na jogada, não é para atravessar o campo que atravessou. Esses 2 passos custam muito caro para quem é force player, certo? Então aqui a gente acabou entrando pro campo e depois não conseguiu fazer o force. Enfim, o mais importante é isso, né? Mas o que a gente precisa acertar é esse bloco pelas costas que acaba acontecendo aqui, ou não, né? Mas essa hora que a gente tem. Ali provavelmente é o nosso limite ali de fazer o force, o cara entrar e não continuar abrindo mais ainda, porque é muito espaço pro linebacker e safety fazer o fio, certo? Então a gente não pode errar esse esforço aí que a gente não vem tão consistente nos últimos jogos. Já vem comentando aqui nos vídeos já até. Nossa, 5h30 aqui. Aqui o Jonas acaba tomando o combo e não gira o quadril e é bloqueado umas 5 jardas para trás, né? O único motivo que eu tô colocando isso daqui aqui, obviamente a gente sabe, tem que girar, tá lidando com o combo, vai ter que girar o quadril, não atacou a chave tão rápido. A chave é o Marcelão ali e o Teco acabou chegando muito rápido até, né? Mérito do cara até também que teve bom get-off ele, né? Mas a gente não conseguiu atacar a nossa chave e no final das contas a gente não girou o quadril, né? E isso faz a gente perder território. Então é isso, pensando até mais pra frente agora, a partida contra Tritões e possíveis playoffs também. Esse tipo de combo ali em Tyrande, né? Com Tyrande, eu sei que é um OL ali, mas era um Tyrande, né, pra nós ainda. Esse combo, o defensive tackle precisa gerar o quadril e não perder jardas pra trás, porque ele vai foder o linebacker, igual acaba ferrando aqui nessa jogada aqui, certo? Então a gente, enfim, acabamos não fazendo o tracking direito ali no backside, ali o Salwick fechou, mas não fechou o suficiente ali. O Finex acabou ainda achando um espaço para cortar. Bom trabalho do safety finalizar o tackle, certo? Ainda voltando aqui na jogada ainda em relação ao Gui como defensive end aqui. Tipo, precisa atacar as chaves mesmo sendo Tyrant. Então tipo, meio que jogou certo ali, quase um two gap em cima desse cara, mas tipo, mano, não atacou a chave, né? Abaixou a cabeça e foi muito baixo no cara. Não é ruim, né? E baixo, na verdade é bom. Mas precisa colocar a mão, né? Então a mão tá na coxa do cara e a gente acabou sendo bloqueado e abriu esse cutback na jogada. Bom trabalho ali de Salve quem se recuperar e do safety pra chegar também pra dar esse teco. Mas é um espaço de grande cutback ali que a gente não deveria ter dado pra eles ali. Certo? Então esses são fatos importantes aí, no decorrer do campeonato também. Vamos lá, 8h24. Aqui em relação a gente pular das hits, né? Então os safety são os caras responsáveis por. Então são 2 hits aqui na jogada. Então é meio que a gente tem que pular essas rotas, né? Então aqui o Arthur acaba demorando muito para pular, confirmando com o quarterback. Esses 2 pulinhos é o tempo suficiente para ele pegar essa bola, certo? Acho que a gente tem velocidade para contestar essa bola muito melhor. Tipo, é a nossa transição agora, que é a hora que a gente bate o pé no chão, e a mesma transição que o Fabião tá fazendo aqui, desse lado, né, na jogada, se a gente faz aqui também, a gente tá contestando a bola, tipo, agora nesse momento, certo?
Então a gente está 2 passos, 3 passos atrás, né, para dar esse teco na jogada, sendo que a gente poderia contestar, no mínimo contestar a bola, né? Podendo, obviamente, até tirar a bola da mão do receiver, certo? Então, essas hits pro safety precisamos comprar, velho. Já é o segundo jogo que a gente fala isso. A gente tem que simplesmente fazer a transição. A gente não tem que ficar confirmando com o QB essas rotas. Né? Vamos lá, 11h40. Vamos lá, aqui foi a jogada do TD, né? É importante ela, principalmente obviamente porque foi uma jogada positiva deles, mas para a gente entender algumas coisas melhor ali de force, de two gap, também quando o DL precisa jogar, ok? Então a primeira coisa aqui ó, é o Lino como defensive end, né? Então tá jogando frontal ao tackle e ele tem o two gap, certo? Então ele não tem penetração nem no gap B nem no gap C. Ele precisa simplesmente, que a gente comentou, né, que a gente treinou, colocar a mão nesse cara o mais rápido possível, certo? Então, tipo, o cara, a gente tá frontal e a gente vai externo ele. Porque se o cara foi direto pro segundo nível, que foi direto pro linebacker aqui, tipo, então quer dizer que tipo, a gente não colocou a mão nele, assim. E quando a gente joga frontal, a gente joga two gap, né? Como linha defensiva, tanto DE, DT, nose, tanto faz. O mais importante é não deixar o cara simplesmente subir pro segundo nível sem colocar a mão. Quer dizer que a gente não tá fazendo o trampo de colocar a mão nele, tá ligado? Então isso que acontece aqui na jogada. Depois a gente acaba até respondendo o estímulo tardio ali na jogada em relação ao pull. Não é a pior das coisas isso, certo? Mas o principal a gente não deveria estar fazendo isso sem antes estar jogando o two gap, tá ligado? Então a gente tá jogando errado, assim. Então a gente deixou o cara chegar até o linebacker, isso faz com que o linebacker tenha que sair desse OL, então ele tem que ir mais aberto na jogada, certo? E aí a gente reúne ainda a mesma coisa que o Arthur de novo fazendo o force, querendo dar tackle na linha de scrimmage. Tipo, não adianta ser herói de querer dar o tackle for loss, tá ligado? Tipo, a gente só perde um cara, não é force isso. Não, a gente não tá diminuindo o gap D, tá? O force é diminuir o gap D para as jogadas irem interno. Simplesmente a gente atacou externo a jogada e não tinha ninguém. Tá ligado? Então tipo, a gente deveria estar forçando a jogada e deveria estar onde está o cara do Storm, provavelmente. Mesmo que a gente tenha que passar por ele, né? Por isso que a gente treina em encaixar com o ombro interno, né? Pra diminuir essa jogada e não simplesmente estar lá. E o cara nos tira da jogada, então, tipo, e ao mesmo tempo tira e o espaço é muito grande. Então reuniu defensive end, não colocar a mão no cara e jogar o gap C, sendo que ele tá jogando two gap, então o mais importante é ele atacar o OL. Linebacker ter que sair desse OL que acabou chegando até ele por fora. A gente não tem um force na jogada, certo? A gente ia simplesmente atacar a linha de scrimmage. E depois a gente perdeu o tackle ali com o first safety, agora, né? Enfim, nem é o fim dos casos, né? É um tackle difícil em campo aberto e ainda com o cara bloqueando. Mas uma das coisas principais que aconteceu 2 vezes nesse jogo aqui até, que foram o track do corner. Então, tipo, basicamente o corner não pode perder a sideline. Então, tipo, a gente treina há um mês aí, pelo menos, aí, tipo, consistentemente. Exatamente essa mesma coisa que acontece agora. Safety e corner chegando. Certo? O que a gente fala? Simplesmente não perca o seu quadril. E o que a gente faz aqui é exatamente isso. É perder o quadril externo. Como é que o corner não pode ir pra dentro? A sideline é dele, tá ligado? Então, a gente fez exatamente o que não podia, assim. Então, tipo, foi uma sucessão de erros, assim, de todo mundo, né? Todos os setores. Linha defensiva, linebackers, safeties e corners. Todos erraram nessa jogada. Não é por acaso que ela foi uma big play para eles, assim, certo? A gente foi bem consistente de grupo 20, mas a única vez que a gente errou na counter que a gente tinha conversado que era algo que eles deveriam explorar nesse jogo, foi a big play que eles fizeram, certo? Foi um dos nossos erros pequenos, né? Detalhes diferentes que fazem total diferença no jogo, mas foi um dos nossos erros que custaram aí 7 pontos para nós. Então consistência em entender qual é a função em campo, em entender o que tem que fazer e fazer. E fazer. Esse é o mais difícil, né? Mas é executar em campo. 16. E aqui, esse próximo aqui é só mais um exemplo, mas de outra forma, né? Agora a bola no running com jogo aéreo. Mas é a mesma coisa a gente perder na sideline. Então aqui o Fabião faz a transição para dar o teco. E a única coisa que a gente não pode fazer é tipo, perder a sideline. Porque toda ajuda tá interna. Safety, linebacker, outro safety vindo. Tipo, a gente só não pode perder a sideline e a gente faz o track e perde a sideline. Tipo, não pode. Tipo, simplesmente não pode. Tipo, não foi uma big play porque o Freak chegou e deu o teco ainda. Se não era outro CD. Porque a gente perdeu a sideline. Tá? Então é super importante isso, pensando em tritões até, cara. Tipo, um pitch que vai pra sideline, a gente perca a sideline, um QB que queira correr em counter, por exemplo, igual foi agora aqui,
igual a gente viu mesmo em relação a counter, né? E a gente perder a sideline é igual a isso também, tipo, cara com velocidade na sideline, tipo, não tem como marcar, assim, tá ligado? Então é trabalho do corner entender isso, e a gente vacilou nesse jogo 2 vezes aí, e uma nos custou bem caro. Vamos lá. Aqui em relação a corners ainda, mas é, eu entendo que nessa jogada a gente saiu para não fazer a falta, né? Mas em seguida a gente tem que fazer o tackle, né? Assim, não tem muito o que fazer, a gente tem que fazer o tackle. Do outro lado, o Aleco também tipo, essa é a hora, a gente tá, tipo, fazendo o track no quadril errado, né, teoricamente, e a gente acaba tomando o corte, tipo, não tenta fazer o tackle, não tenta fazer o tackle, tipo, a gente não vai conseguir correr atrás dele em sequência, né? Então, tipo, não finalizamos o tackle, tá ligado? Tipo, de novo, os corners não conseguiram finalizar o tackle nos receivers. No receiver, né? No Domingues em específico. Porque, de novo, enfim, bom esforço dos safeties ali em chegar pra salvar esse touchdown nessa jogada aí. Bom esforço ainda, mas, enfim, a gente cedeu isso pra eles ainda. Em relação ao TD aqui, que é essa próxima jogada aqui, eu acho que o Fursan jogou bem, mano. É um pecado falar que não jogou, que o Fursan não jogou bem essa jogada aqui. Acho que a gente tava esperando isso e a gente atacou isso, certo? O meu ponto aqui só pra gente evoluir a partir disso, só, certo? Tanto o Matias jogou bem, não comprou na flash direta, deixou a janela tipo, ser prolongada para ajudar o free safety, então tipo, não foi ruim a jogada aqui. Foi um mérito mais deles do que demérito nosso. Essa sim. Uh, mas é só em questão pra gente pontuar, pra gente melhorar isso pros próximos. Na red zone, essas bolas ela tem que ser agressivas em relação às safeties, né? Então a gente não tem que estar procurando tipo, interceptar essa bola igual a gente estava aqui. A gente tem que procurar meio que rasgar essa bola. No sentido ou é incompleto ou esse cara não vai pegar. Né? E não necessariamente eu quero interceptação assim, desse jeito, porque eu achei que a gente foi muito passivo na hora de atacar a bola. A gente fez o mais difícil, que foi a transição correta, ângulo perfeito aqui, perfeito. Só que ele foi agressivo em pegar essa bola e a gente estava esperando essa bola para nós. Então se a gente é agressivo e liderando com o ombro, se a gente vai interceptar ou não é outra coisa, mas tipo, ele não vai pegar a bola. Sendo agressivo, a gente não tomaria esse TD nesse sentido. Não é que a gente jogou mal, não é que Strong Safety Matias jogou mal, não é que Free Safety Freak jogou mal, não é isso. Mas em relação à end zone, né, a red zone aqui nesse caso aqui, precisamos ser mais agressivos nesse sentido. A gente precisa ser mais agressivo. Ou é incompleto, ou ele não vai pegar a bola. Certo? E não necessariamente esperar essa bola no colo, como aconteceu aqui. Aqui para finalizar, em relação ao check ainda, mas isso é só porque a gente jogou certo inicialmente e depois a gente parou de jogar certo. E esse eu acho que é um exemplo perfeito sobre isso de two gap, principalmente para linha defensiva. Então o João, como dei aqui, ele fez o que a gente queria, né? Jogando frontal ao cara, colocou a mão no cara de imediato, pronto, perfeito, lindo, perfeito. O que acontece em sequência é o que não pode acontecer quando a gente está jogando two gap, certo? Então quando a gente fala, meu, deve precisa jogar two gap, a gente está falando exatamente dessa frame aqui da imagem aqui, exatamente isso, colocar a mão no cara e jogar o two gap, tanto gap B como gap C. O que acontece em sequência simplesmente a gente solta o cara, tá ligado? Então isso não é mais two gap, isso a gente já está no gap C soltando o cara. Então quando a gente joga two gap, a gente consome o OL para poder jogar os dois gaps. Então a gente coloca a mão nele para jogar os dois gaps, certo? Então é isso que não pode acontecer. Isso é o que a gente quer que aconteça contra o Tritões, por exemplo. Que a gente atrapalhe o release do cara, mas não necessariamente a gente vai soltar. Né? Então aqui a gente acaba tipo, atacando o pool, não ataque interno como a gente gostaria e acaba cedendo a vida interna também. Então é uma série de pequenos erros né, que acabaram dando para eles alguns ganhos aí. Mas enfim, acho que esses são. Separei apenas essas jogadas, como eu falei, a gente foi bem consistente no jogo. Nós tivemos 3 erros pontuais aí que eles tomaram proveito, e isso é afro-americano. Quando a gente joga com um time que sabe aproveitar isso que acontece. Quando no Scout a gente já tinha falado, é um time que chega pouco no ataque, mas quando chega sempre pontua nas red zones e conseguiram pontuar nessas vezes aí. Então, essa vez né, que ele chegou. Então mérito dele de ter conseguido isso, ele principalmente naquela slant, mas essas são as coisas que a gente precisa melhorar para os próximos jogos aí da BFA. Enfim, como eu falei, eu estou bem orgulhoso da forma que a gente se portou em campo. Acho que a gente não decidiu, não desistiu de nada, principalmente quando a gente recuperou aquele fumble. Acho que mostrou o quanto a gente queria e acho que
me deixou bem orgulhoso quanto a isso, certo? Eu acho que a gente tem um trabalho feito até agora muito bom e acho que o próximo jogo contra o Tritões é a nossa primeira final do ano já na BFA, então espero que a gente jogue tão bem e exclua esses pequenos erros que geraram essa big play aí nesse jogo, certo? Um abraço aí, defesão, vocês, mano.